nossa, inclusive essa palavra do professor Grêmio são quanto à resistência das editoras e das livrarias em aceitar esse tipo de literatura. Eu também lutei muito com isso, tanto é que a primeira edição do meu livro eu mesmo editei, eu mesmo financiei, e só para a segunda edição é que depois eu consegui um editor. E realmente é muito grande o preconceito em relação a tudo que diz respeito àqueles que se envolveram nesse conflito. Eu entrei nesse conflito sem querer. Conta um pouquinho da sua história pra gente, Roberto. Bom, eu sou curitibano, nasci em Curitiba, de pais alemães, e minha mãe trabalhava no consulado. Meu pai era bastante conhecido aqui, tinha contatos sociais muito facilmente. E quando o Brasil rompeu as relações com a Alemanha, em 29 de janeiro de 1942, meu pai foi um dos primeiros a ser caçado pela nossa polícia. Foi preso. Foi preso simplesmente pelo fato de ser alemão. Mas o Brasil não estava em guerra ainda. Apenas o rompimento das relações diplomáticas, e já houve no próprio dia 30 de janeiro a prisão de 5 alemães aqui em Curitiba. E minha mãe só foi saber 3 dias depois que eles estavam no presídio do AU. E como ela fazia parte do consulado, ela teve a oportunidade de seguir com aquela troca de diplomatas que acontece quando há o rompimento das relações diplomáticas. E com isso também liberar o meu pai da prisão. E aí, um mês mais tarde, lá fomos nós, eu com 13 anos, o destino me levando para a Alemanha, ou seja, para o centro do conflito da Europa confitada. E dali para frente a gente teve que ver muita coisa. Não sou historiador de vocação, sou publicitário de profissão, mas quando eu soube o que os meus netos aprendiam nas escolas sobre a Segunda Guerra Mundial, eu me senti assim compelido a relatar a minha experiência. E quando que o senhor voltou ao Brasil? Eu fui para lá em 42 e voltei em 1947. Repatriado pelo governo brasileiro. Porque eu tenho dupla nacionalidade. Quem é nascido no Brasil é brasileiro. Mas pelas leis alemãs, o que decide a nacionalidade é a paternidade, é o pai. E daí, como seus pais eram alemães, o senhor também tem a nacionalidade alemã. Exato. E são histórias assim de pessoas que moravam aqui no Brasil e que eram filhos de alemães, que acabaram indo para a guerra, que você conta aqui. Você chegou a conversar com essas pessoas. Como é que foi esse trabalho de pesquisa, Denison? Esse foi um trabalho muito delicado e dependeu de uma considerável dose de sorte, né? E a grande sorte que a gente teve foi ter tomado contato com o livro do senhor Norberto Toetter, que gerou, a gente não sabe disso, não é uma coisa que é importante ser dita, esse livro teve enorme repercussão. Pelo Brasil inteiro, pessoas que partilhavam da experiência dele, de terem nascido aqui, mas por terem sido enviados para a Alemanha, porque foram para esse aqui que é o livro do Norberto, e a guerra continua, palco e bastidores da Segunda Guerra Mundial. Foi lendo, a partir desse livro que você teve a ideia de fazer o seu? Foi isso? É verdade, porque esse livro narra a experiência, então, de um brasileiro, né, que participou da Segunda Guerra Mundial do lado da Alemanha, né,
pela Alemanha, por conta dessa dupla nacionalidade que o senhor Alberto acaba de explicar, e o interesse enorme que esse livro gerou, que não foi absolutamente divulgado na imprensa, uma coisa bastante distorcida desse ponto de vista, suscitou então uma série de contatos de pessoas com ele que partilhavam essa experiência, quer dizer, nasceram no Brasil, foram para a Alemanha antes ou durante a guerra e foram obrigados, coagidos mesmo, a lutar pela Alemanha, pelo Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, todos eles tinham o mesmo histórico familiar. Filhos de mães, pai e mãe alemães, avós também, todos eles ascendentes de origem então, alemã, que nasceram aqui no Brasil, moraram aqui a vida inteira e que haviam retornado para a Alemanha antes da guerra ou mesmo já durante a sua vigência. E chegando na Alemanha, a guerra durou bastante tempo, né? Foi de 39 até 45. Chegando na Alemanha, eles acabaram então atingindo a idade de recrutamento, primeiro pela juventude hitlerista, né, Hitler Jugend, e depois do próprio serviço militar. E todos eles então passaram pela juventude hitlerista e pelas forças armadas alemãs, lutando consequentemente na Segunda Guerra Mundial pela Alemanha.